Oi, Lê. Vou colocar o nome da live aqui. Oi, Jé. Deixa eu colocar aqui o nome da live. Como é que vocês estão? Tão bem? Deixem coraçãozinho já aí pra mim. O que vocês estão comendo? O que vocês estão bebendo? Me contem. Não vale mentir pra Nutri, hein? Eu tô com umas unhas gigantes que eu não consigo nem escrever aqui no celular. O metabolismo. Boa noite, tudo bom? Vamos acelerar o metabolismo então? O que vocês acham hoje? Manda coraçãozinho que a Nutri ama. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, compartilhem mesmo. Vão me dizendo aí, enquanto eu tento colocar aqui, o que vocês acham que acelera o metabolismo. Coloca aí nos comentários que daí depois a gente vai ver se vai corrigir junto se tá certo ou tá errado. Coloquem aí. O que vocês acham que acelera o metabolismo? Vamos colocando, o que vocês acham? Ai, eu não vou conseguir colocar o nome da live, eu acho. Assim, quando eu tinha desistido, ele fixou. E aí, vão colocando o que vocês acham que acelera o metabolismo. Bom, então hoje eu pensei nessa live pra gente já ir pensando. Oi, Sandra, tudo bem? Já chega dando coraçãozinho pra Nutri. Mago. Vão colocando aí pra mim. Hoje eu fiz essa live pensando em mais orientações gerais, né? Pra gente ir conversando sobre acelerar o metabolismo. É possível acelerar o metabolismo, será? Bom, então pra começar eu gosto sempre de explicar, né? Quando a gente fala assim, acelerar o metabolismo, metabolismo, exercício físico, vamos ver. Tá quente, hein? Essas dicas de vocês. Quando a gente pensa em acelerar o metabolismo, a gente tem que pensar o que é metabolismo, né? Vocês já pararam pra pensar assim? Porque às vezes a gente ouve as coisas e fica só repetindo, né? E não tem consciência do que de fato é, né? Então, o que é metabolismo? O que é o nosso metabolismo, né? Na verdade, a gente é um combo de um monte de reações químicas, né? Então, tudo no nosso corpo, nossas células, tudo é a base de reação química, né? Então, quando a gente come alguma coisa, aquilo é oxidado, transformado em energia, para aí o corpo poder trabalhar, tudo isso são por meio de reações químicas, né? Então, o que é o metabolismo? O metabolismo é esse conjunto de reações químicas, né? Então, de tudo que a gente come se transforma em energia, como essa energia é usada, como os músculos são construídos por meio das proteínas que a gente come. Então, o metabolismo nada mais é que um monte de reação química. Então, beleza. Pensando que a gente nada mais é que um monte de reação química, o metabolismo, para ser acelerado, a gente tem que favorecer essas reações químicas. Vocês lembram lá do ensino médio? Alguma coisa de bioquímica ou de química? Então, as reações químicas, a maioria são em meio aquoso. Elas dependem de oxigênio para elas funcionarem melhor. E elas dependem também, principalmente quando a gente fala em perda de gordura, a gente está falando de vários minerais e vitaminas essenciais para justamente essa reação química que é a beta-oxidação, que é a oxidação de gordura, que é a perda de gordura, para funcionar. Então, se a gente é
se o nosso metabolismo são um monte de reações químicas, e para essas reações químicas acontecerem de forma plena, são necessárias algumas vitaminas, minerais, um meio aquoso e oxigênio, então mais ou menos a gente já está entendendo o que a gente vai fazer para acelerar esse metabolismo. E quando a gente fala acelerar, a gente não tem como acelerar as reações químicas, na verdade, né? Então, esse mito aí de acelerar o metabolismo é uma coisa meio mística, né? Mas o que a gente pode, sim, é favorecer substratos para essas reações acontecerem de melhor forma, né? Então, o que a gente precisa fornecer para o nosso organismo para que essas reações químicas aconteçam de forma plena? Eu vou começar a listagem do que menos faz, não que menos faz, mas que é importante também, é legal, eu falo até que pode ser uma coisa psicológica também, do menos importante até o último, que é o mais importante. O que vocês acham? Pode ser? Pensei nisso. Vamos lá. Então, eu pensei em 6 coisas, né? Então, vamos começar lá do último até o mais importante. Então, em último lugar, mas que também funciona, hoje, Ana, recém comecei a contagem das 6 coisas que aceleram o metabolismo. Vocês já devem ter ouvido, me digam se sim ou se não, se vocês já ouviram falar em termogênico. Alimentos termogênicos. Já ouviram falar? Coloca assim aí pra mim nos comentários, só pra eu ver como é que vocês estão. Muito coração, amo coração. Vão deixando o coração. Vocês já ouviram falar em termogênico? Conta aí pra Nutri. Sim? Então, o que é os termogênicos? Na verdade, todos os alimentos, tudo que a gente come, não é de graça para o nosso metabolismo, para o nosso organismo quebrar e sintetizar. Perfeito. Quebrar e sintetizar isso. Então, o que acontece? Oi, Gabriel. Então, o que acontece? Oi, Fernanda, tudo bem? Então, o que acontece? Os alimentos termogênicos são alimentos que são capazes de o nosso corpo, ao quebrar eles fazerem que o corpo precise de mais energia para metabolizar eles. Mais ou menos isso, os alimentos termogênicos, para não confundir muito vocês. Então, os alimentos termogênicos, eles têm a capacidade de aumentar um pouco a quantidade de calorias gastas para digerir aqueles alimentos. Então, quais alimentos que são termogênicos? E assim, gente, os alimentos termogênicos são assim muito pouquinho. Na literatura, quando a gente vai para a ciência mesmo e para com essa pataquada de super coffee da vida, né? Então, parênteses, vamos falar sobre o super coffee. O super coffee é basicamente cafeína e triglicerídeos de cadeia média, que são os TCMs. Gente, aquele café tem menos café se você pegar um café e passar, tem menos cafeína, tá? Então eu já dei um spoiler do primeiro alimento que é termogênico, gengibre, de um alimento que é termogênico, que é o café que contém cafeína, né? Então, realmente, ele, na verdade, ele tem a capacidade de melhorar a quebra de gordura. Então, o que ele faz? Lá, não vou entrar em bioquímica aqui, senão vocês vão fugir daqui. Mas, o que acontece? A cafeína, ela tem a capacidade de deixar mais disponível as nossas células de gordura, tá? Então, a K faz a lipólise, né? Então, quebra as células de gordura e deixa mais disponível. Mas pensem que se essa gordura não ser queimada,
ela vai voltar lá pro mesmo lugarzinho dela. Então não adianta tomar café e não fazer todas as coisas. Então a gente tem que ir pensando numa crescente do que a gente tá falando aqui. Então a cafeína realmente ajuda, ela deixa mais disponíveis as células de gordura. Também ajuda também no sistema nervoso, dá mais disposição pra pessoa. Então a cafeína é um bom termogênico. Outro, pimenta vermelha, porque ela tem a capsaicina, que também tem esse efeito termogênico de aumentar um pouquinho. Mas, gente, é bem pouquinho, tá? É 20 calorias a mais que a gente gasta pra poder metabolizar, tá? É pouquinho, mas já ajuda, né? Então tem essa questão, mas a cafeína tem essa questão mais de deixar disponível, tá? E a canela também, ela tem pouco menos, mas também tem efeito termogênico, tá? Então, alimentos termogênicos, eles estão no final da lista, porque de fato eles têm, mas é muito pouquinho. É 20 calorias, 10 calorias, é muito pouquinho. Mas eles ajudam em outras coisas. Então a canela, por exemplo, ela também ajuda a tirar a sensação, a vontade de adoçar as coisas. Então eu sempre peço para os meus pacientes trocarem, tirar o açúcar e colocar canela no leite, no café. Se juntar então café e canela, já é um ótimo termogênico natural. Então assim, termogênico ajuda? Ajuda. É milagre? Em hipótese alguma. Tudo que eu falar aqui tem que ser junto, gente. Não adianta só tomar café e achar que vai perder 10 quilos, tá? Não vai rolar, tá? Quinto lugar. Já tem bastante coisa na literatura falando sobre o chá verde. Vocês já ouviram falar de chá verde? Provavelmente sim, né? O chá verde, ele também tem essa questão de acelerar o metabolismo, ele também ajuda a desinchar. Oi, Aninha. Ele também ajuda a desinchar, porque ele é bem diurético também, e também tem essa capacidade de melhorar com alguns fitoquímicos as reações químicas lá do nosso metabolismo. Então, o chá verde chegou atrasado. Que bom que tu veio. O chá verde também é excelente para ajudar nessas reações químicas, porque ele tem alguns fitoquímicos que ajudam na parte do metabolismo, tá? Então, falamos dos alimentos termogênicos, também do chá verde. E aí a gente vai pro grau de importância, né? Uma alimentação baseada principalmente em plantas, né? Então, e também frutas, legumes, verduras. Esse tipo de alimentação com mais alimentos in natura, que a gente chama, né? Que são alimentos que saem lá da feira, a gente só tem que lavar e já consegue consumir. Eles vão ter as vitaminas que vão ajudar naquela reação química que eu comentei para acelerar. Então, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, em beta-oxidação, em oxidação lá dentro das mitocôndrias, é necessário vitamina B6, é preciso também zinco, magnésio. Então, esses micronutrientes vão ser encontrados em fruta, legumes e verduras. Então, uma alimentação baseada nesse tipo de coisa, nesse tipo de alimento, por que acelera o metabolismo? Na verdade, ele não acelera, mas ele dá substratos para que essas reações aconteçam. Então, quanto mais vitaminas e minerais a gente tiver no nosso organismo, melhor essas reações vão se dar. Então, imagina, é muito mais fácil para uma engrenagem funcionar se ela está azeitada. Ela vai deixar de funcionar? Se ela não tiver azeitada, ela vai funcionar. Mas vocês entendem que vai ser mais difícil disso acontecer? E quando a gente coloca... Pensa nisso agora. Quando a gente coloca algum azeite, alguma coisa, para essas engrenagens funcionarem melhor, elas vão acelerar, elas vão funcionar de uma maneira melhor. Então, quando a gente coloca como base da alimentação, quando eu falo como base, é em absolutamente todas as refeições serem incluídas alguma fruta, alguma verdura, algum verde, e principalmente cores, tá? Porque além desses minerais, a gente tá falando também de antioxidantes. E os antioxidantes a gente vai encontrar em várias cores das plantas, né? Então,
os antioxidantes, na verdade, são um alimento de proteção para os legumes e para as verduras e que a gente vai usar também na nossa imunidade, né? E uma pessoa que não está doente, ela consegue ser mais produtiva, tá? Então, termogênicos, alimentos termogênicos, o chá verde e aí uma alimentação que tenha como base frutas, legumes e verduras, tá? E aí, obviamente, se eu tô falando nisso, eu tô deixando de lado os alimentos ultraprocessados, né? Então a gente tá falando em deixar de lado aquelas tranqueiras que eu nem preciso perder meu tempo aqui em falar pra vocês que todo mundo sabe que não faz bem, né? Então, quando a gente tá falando em acelerar o metabolismo, a gente precisa dar substrato pro nosso metabolismo ser acelerado, né? Vamos lá. Já 6, 5, 4. Top 3. Alguém aí falou água, né? Alguém aí falou água. Jé falou água, tá? Por que a água é importante? Porque lembra que eu falei que o metabolismo nada mais é que um monte de reação química que a maioria é realizada em meio aquoso. A nossa célula tem lá, voltando lá nas aulas de biologia, vocês lembram lá da célula com núcleo, daí aquele monte de organelas? Lá dentro é um meio aquoso, tem água lá dentro, né? Então, se a gente está bem hidratado, as nossas células vão estar hidratadas, né? Nosso corpo vai estar hidratado e isso vai ajudar as reações químicas, lembra lá das engrenagens, a funcionar de maneira correta. Então, Paty, das coisas que tu acha mais importante para o metabolismo é o que eu coloquei agora em top 3, tá? Obviamente que a alimentação precisa fazer parte também. Top 4, tá? Então, alimentação baseada em plantas, em alimentos in natura e a água, porque o meio aquoso vai facilitar essas reações, tá? Vocês podem me parar a qualquer momento se estiverem com dúvida, tá? Vamos falando aí, vamos deixando o coraçãozinho também quem for chegando. O que eu falei? Se vocês quiserem me mandando quanto vocês tomam de água, só para eu ter uma noção, para ver como é que vocês estão. Quanto de água, tá? Coloquem aí, depois eu faço um cálculo aqui com vocês para explicar o cálculo que a gente faz, porque nem todo mundo precisa tomar exatamente 2 litros de água, tá? Próxima coisa que a gente vai conversar é sobre essa lenda de fazer apenas atividade aeróbica para acelerar o metabolismo, para perder peso, tá? Por quê? É necessário fazer atividade de força, então atividades de resistência que vão criar músculo. Paty, eu vou ficar a Graciane Barbosa? Não, você não vai ficar a Graciane Barbosa se fizer musculação, tá? Pode ficar tranquila, tá? Ninguém entra na academia e vira a Graciane, tá? Tanto que só existe a Graciane com aquele corpo dela, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas a musculação, o treino de resistência, vai fazer com que você tenha mais músculos. E um corpo com mais músculos aumenta a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o que a pessoa precisa para ficar parada em repouso viva, tá? Que aí depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então, quanto mais músculo uma pessoa tiver, mais energia ela vai precisar. Então, é muito inteligente, quando a gente fala de emagrecimento, é justamente isso. É perder gordura e ganhar músculo. Por quê? Porque o nosso corpo, para manter músculo, ele gasta caloria, para manter aquela musculatura. A gordura, ela é uma maravilha, é uma coisa quentinha, é uma coisa que fica lá guardadinha, bem quietinha e ela não gasta quase calorias no corpo. Então, o organismo ele não precisa de energia para manter aquela gordura. Então, abre uma célula lá, coloca um monte de gordura e o corpo não precisa estar sempre metabolizando. Então, quando a gente fala em ganhar músculo, na verdade, nosso músculo está 100% degradado, que a gente fala, né? E reconstruído. Então, isso demanda bastante energia. Então, quando a gente fala em musculação, calisteína, aqueles treinamento crossfit, então
treinos que façam uma resistência no músculo. Por quê, gente? Você sabe que a gente não foi feito, o nosso corpo na evolução não foi feito para a vida que a gente tem hoje, para ficar sentada 10 horas por dia, né? E aí vai lá, faz meia hora de esteira e acha que vai acontecer um milagre na Terra. É melhor que nada? Obviamente que é melhor que nada. É a solução? Então, quando a gente fala assim, principalmente meus pacientes que não têm muito tempo, né? Paty, olha só, eu não tenho 1h30 pra ficar por dia livre, assim. O que tu me indica, assim, eu quero emagrecer, o que tu me indica hoje? Eu sempre falo musculação. Primeiro, é bom o aeróbico? Óbvio, o exercício aeróbico vai melhorar muito a saúde cardiovascular, vai ajudar também ali na hora para queimar calorias. Então, o mundo ideal é sempre fazer musculação e depois atividade aeróbica, tá? Mas pensem com carinho na musculação, calistenia, crossfit, etc, tá? Ou a calistenia são exercícios só com o peso do corpo, né? Parênteses, dica. Então, assim, se hoje não é possível eu ir pra academia, tem um monte de treino no YouTube só com o peso do corpo e que, assim, gente, dão resultado, tá? Só o peso do nosso corpo, imagina, claro que se a gente for colocar peso, né, isso vai dar um resultado muito melhor. Mas quem não tem cão casca um gato, né? Faz aí treinamento só com o peso do corpo e, quando possível, fazer uma academia, fazer uma musculação. Mas quanto mais músculo a gente tem, mais calorias a gente precisa para manter. Então, para aquelas reações químicas funcionarem, se tiver mais músculo, essas reações químicas vão ter que acontecer mais vezes. E isso vai acelerar o metabolismo, tá bom? Então, musculação é uma coisa que eu sempre indico. E outra coisa, né? Só fazer exercício aeróbico em algum momento, quando a pessoa de fato vai perder peso, vai perder gordura, mas vai ficar um espaço, né? Então, pensa, antes você tinha pele, você tinha uma capa de gordura e um pouco de músculo. Então, quando você começa a emagrecer, você vai perdendo a sua gordura e aí ela vai diminuindo, né? Mas a pele não acompanha, às vezes, essa perda. E é aí que vem a flacidez. Então, por que quando fala assim, não, Paty, eu só posso fazer exercício aeróbico, eu não tenho tempo, sempre dá privilégio para musculação. Pode ficar tranquila que não vai ficar forte, que não vai ficar Graciane, mas com certeza vai te dar qualidade de vida, vai te deixar com mais músculo, acelerar então o metabolismo e também evitar bastante flacidez, né? Então, flacidez, celulite, esse tipo de coisa melhora bastante com musculação, tá? Vamos ver. A água, 1,5 litro. O cálculo da água, né? A água, gente, o mínimo, pega o seu peso e calcula 35 ml, tá? Então, pega o seu peso e faz vezes 35 ml por cada quilo de peso, tá? Então, dá mais ou menos uma pessoa... Por que eles falam mais ou menos 2 litros? Porque eles sempre calculam uma média de uma pessoa de mais ou menos 70 quilos, né? Mas tem gente que pesa muito mais que isso, tem gente que pesa muito menos que isso, então o cálculo é esse, tá? Vocês me falam aí se vocês estão tomando a quantidade correta de água. E, gente, isso é o mínimo, tá? Vão entrando e já deixando o coraçãozinho aí pra mim. É o mínimo de água que precisa, tá? Então, me digam aí se vocês estão tomando a quantidade correta. E o mais importante para acelerar o metabolismo, para perder peso, para emagrecer, eu deixei como mais importante de tudo é a constância. Ah, sim, Aninha? Por que não é um alimento, não é um exercício, não é uma super dica? Porque a constância é que vai fazer o seu metabolismo acelerar e você perder peso, porque não adianta uma vez tomar água, fazer exercício e comer bonito, bem
bem maravilhosa, tomar café e achar que vai super emagrecer. A constância é aquilo que eu falo, né? A gente não pode focar no resultado, a gente tem que focar no processo. Então pensa em todas essas coisas que eu falei hoje, de todos esses passos a passo, vão colocando à medida do possível. O quanto mais tempo vocês fazerem, mais tempo vai ter de resultado. Então a constância eu acho que é a coisa mais importante, e isso é a cabeça. Né? Então, a cabeça da gente precisa... a cabeça da gente precisa mudar. Então, a constância é a coisa mais importante, porque não adianta fazer uma vez só, fazer uma semana e parar, fazer um mês e desistir. E o que é desistir, né, gente? Ah, não, eu peguei e saí um dia pra comer, sei lá, qualquer coisa, comer uma pizza. Gente, tá tudo bem, tá? O importante é não deixar esses momentos serem os de maior tempo. Então, quanto mais tempo você fizer tudo isso que eu falei, de tomar água, uma alimentação mais baseada em frutas, legumes e verduras, então fazer musculação, tomar água, também tomar alguns termogênicos, alimentos termogênicos para ajudar também. Não adianta fazer isso uma vez só. Não adianta fazer isso uma semana. Não adianta fazer isso um mês. Quando você entender que isso é para o resto da vida e tem que ser feito todos os dias, que não é exatamente uma dieta com data para começar e com data para terminar, quando você entender que isso é para sempre, que você não vai deixar de sair para o rodízio de pizza, deixar de comer o chocolate, você não vai deixar de fazer isso. Mas você vai fazer muito mais dias todas essas coisas certas, né? Todas essas coisas que você sabe que vai nutrir o seu corpo, que vai acelerar o metabolismo e aí manter os resultados. Então, por que eu deixei isso como mais primordial? Porque tem que fazer sempre, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que mudar a nossa cabeça. Quando a gente muda a cabeça, é que daí as outras coisas vão mudando, né? Então, e não adianta pensar assim, nossa, eu vou fazer pro verão. Por isso que eu sempre coloco umas coisas bem provocativas, coloco assim, vem verão, porque não é um projeto verão, né? Porque não adianta fazer tudo certinho só até o verão, aí depois passa o verão, engorda tudo de novo, faz tudo, entra lá, bebe um monte, come um monte, e depois volta tudo de novo, né? Então tem como curtir o verão, estando saudável e com peso legal, tem como curtir o inverno também. Então eu deixei essa parte de constância e de fazer mais tempo como o mais importante. Então pensem que quanto mais vezes fizer, mais certinho, mais resultado vai ter, tá? Então essa coisa do verão foi mais provocativa mesmo pra vocês. Dúvidas, me deixem aí, por favor. Eu tenho que falar do desafio que eu tô fazendo de 7 dias, que as inscrições vão até o dia 10. O link tá lá na minha bio. Vocês podem me mandar um direct também com o telefone pra colocar. Então, é um grupo que eu vou fazer de 7 dias pra destravar o intestino, pra desintoxicar mesmo, sabe? É um grupo gratuito, já tem uma galera lá, tá bem legal. Vai ser o meu primeiro grupo de desafio, espero que seja bem legal. E aí com um grupo pequeno eu consigo dar mais atenção. Alguma dúvida? Tranquilo? Gengibre é ótimo também. Tem um pouco menos evidência do que na literatura do que cafeína e pimenta, mas também tem alguns estudos que embasam ele também. Certo, minha gente? Muito, muito coração. Gostaram da conversa de hoje? Você sabe que às vezes eu preciso dar um puxãozinho de orelha, né? Vocês acham que eu vou falar um super sério? Claro, né, gente, que fazendo o atendimento comigo eu consigo daí calcular exatamente a quantidade ali de proteína, de zinco, de magnésio, suplemento. Claro que na consulta eu consigo fazer isso de forma mais personalizada, né? Mas aqui eu gosto de pelo menos passar um pouco de conhecimento, que é super legal. Eu acho que é super importante a gente conversar sobre isso também. Consigo ficar mais pertinho de vocês também e dar um oizinho. Certo?
Então, se por acaso você quiser fazer parte lá do meu grupo de desafio, as inscrições são até o dia 10, então manda um direct ou manda lá no WhatsApp para participar, vai estar bem legal. Vou dar bastante dica lá também, bastante instrução, tá? E para quem chegou mais tarde, essa live vai estar na terça-feira que vem lá no meu canal do YouTube, tá bom? Muitíssimo boa noite. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho de todo mundo, tá bom? Beijo, beijo.